Morty. Head for 3924917. Cool. Looks like I'm coming along for an adventure. Quem assiste a Rick e Morty sabe que a animação é mais do que apenas um desenho comum, muito mais. Desde que foi lançada pela Adult Swim em 2013, a série vem deixando os fãs loucos, provocando as mais incríveis teorias sobre a trama, que por si só já é bem complicada. Para surpresa dos fãs, o episódio final da quarta temporada confirmou uma das teorias mais populares da série. E como se não bastasse, em julho desse ano, 2020, o Adult Swim liberou um curta em formato de anime que comprovou a teoria mais popular da animação. Mas ainda há outras teorias bem populares e interessantes, então se liga aqui. You gotta get swifty in here. Nem sempre estamos acompanhando os mesmos Rick e Morty. Essa teoria aposta na seguinte coisa: embora os Rick e Morty da trama principal sejam as versões C-137, nem todos os episódios focariam neles, mas sim em versões alternativas dos personagens, e nem sempre isso ficaria claro. E essa conspiração toda começou após os episódios 2 e 4 da segunda temporada. No capítulo Expresso da Meia-Noite, o Rick e Morty C-137 deixam Jerry em uma creche de Jerry's e pegam o bilhete 5126 para pegar Jerry mais tarde. O episódio segue e acompanhamos Rick e Morty em outros acontecimentos, mas no final, quando eles vão pegar o Jerry, eles não têm o bilhete 5126. That's a blips and shits ticket. What? Way to go, Morty. Whatever. Para muitos fãs, isso significa que, durante a maior parte do episódio, acompanhamos os Rick e Morty que não eram os C-137, e nem percebemos por isso. Já no capítulo Parasitas e Invasores Alienígenas, nós vemos o Rick descartando pedras idênticas em todos os detalhes às que vimos ele recolhendo lá no episódio da creche do Jerry. E faz mesmo todo sentido que a trama deste capítulo se passe em um dos universos paralelos, uma vez que vemos novamente o Sr. Puppy Butthole, um amigo da família que não existe na realidade C-137. O que assombra um pouco os fãs sobre essa teoria é apenas uma coisa: se isso for mesmo correto, em quais outros episódios os Rick e Morty não eram os C-137 que sempre acompanhamos? Se você tem aí palpites, deixa nos comentários pra gente. Must be nice. Hey, Morty, there's our Jerry. I missed you. Rick e Morty terá 8 temporadas. Sim, isso também é uma teoria. Até o momento não foi divulgado quando os criadores da série Dan Harmon e Justin Roiland pretendem finalizar o programa. Tudo o que sabemos é que a Adult Swim já encomendou mais 70 episódios. E de onde vem essa teoria então? Do episódio 6 da quarta e mais recente temporada da animação. Com o título Never Rick and Morty, que em português ficou Fãs do Rick, o capítulo todo foi uma grande metáfora ao processo de escrever de Dan Harmon, o co-criador do desenho. O episódio mostra diferentes e importantes momentos da vida de Rick e Morty, e em determinado momento nós vimos um trem com 8 vagões. Segundo um usuário do Reddit, essa seria a indicação de que a série teria 8 temporadas. E ainda não ficou convencido? Pois tem mais. No momento em que o Rick mostra a planta do trem pro Morty, ele aponta para um dos vagões da locomotiva e diz: So now we're here. O que seria uma indicação à quarta temporada. E aí, acharam que é viagem ou realmente faz sentido? Then get ready for the Citadel of Rick's Story Train. Story train. Rick e Morty se passa no mesmo universo de Gravity Falls. Essa teoria é bem possível, dadas as evidências até o momento, mas o fato das duas animações se passarem em um mesmo universo pode não significar nada além da tentativa dos criadores se divertirem com os fãs, até porque esses criadores são amigos. É bem interessante percebermos os easter eggs nas duas séries. Na primeira temporada, por exemplo, durante o episódio 10, nós vemos o Rick e o Morty fugindo do Conselho dos Ricks. E nesse momento, o Rick cria vários portais para diferentes dimensões e entra em um deles. Mas os outros portais não passam despercebidos não. E de um deles saem 3 objetos: uma caneta, um bloco de notas e uma caneca com um ponto de interrogação. Pois bem, sabe onde esses exatos objetos aparecem também? Lá no 7º episódio da segunda temporada de Gravity Falls, também em um portal. Quer mais? Lembra os misteriosos diários 1, 2 e 3? Bem, a Disney fez uma publicação física do diário número 3. E nesse livro oficial de Gravity Falls, na página em que conta a história de Stanford Pines, aparece uma mensagem que podemos ler: Rick esteve aqui. E não há nenhum Rick em Gravity Falls. O Rick sabe que tá num programa de televisão. Essa teoria costuma dividir um bocado os fãs. Para aqueles que acreditam nela, o Rick teria descoberto que é apenas um personagem de uma série animada de TV. E por esse motivo, inclusive, ele teria esse jeitão depressivo por ter perdido um senso de sentido da vida dele. Outra evidência seria esse bordão aqui:
Wubba-lubba-dub-dub! Em determinado episódio é revelado que a frase é dita em um idioma alienígena e significa: estou em um grande sofrimento, por favor, me ajude. In my people's tongue, it means, I am in great pain, please help me. A ideia ainda condiz com a frequência com que Rick quebra a quarta parede, ou seja, olhando pra frente e fala diretamente com o espectador. Now look, it's like a Where's Waldo page. Can you find me? Check out all these zany characters. E aí, você faz parte dos fãs que acreditam nessa teoria ou dos que acham que é tudo só uma grande viagem? No, I can get us home whenever I want to. But listen, speaking of those crystals, can I get the rest of them? I'm starting to come down, Morty. Crystal Calaxian is a really strong but fleeting high. Chegou a hora, aficionados, hora de falarmos sobre as duas teorias bombásticas que foram recentemente confirmadas. Então fica avisado, a partir de agora é spoiler em cima de spoiler, tanto da quarta temporada quanto do curta Rick e Morty vs Genocider. Rick realmente fez um clone de Beth. O último episódio da quarta temporada de Rick e Morty foi ao ar no dia 31 de junho e confirmou uma das teorias mais populares. Rick tinha feito sim um clone de Beth, para que a Beth original pudesse explorar outras coisas da vida. So there are two of them. More importantly, which one is mine? Neither. E o negócio é o seguinte, lá no penúltimo episódio da terceira temporada, vemos Rick falando a Beth que, caso ela queira abandonar sua família e viver novas experiências, ele criaria um clone dela, com as memórias dela, para ficar no seu lugar. O episódio deixa a escolha de Beth bem ambígua, sem revelar qual o caminho que ela teria tomado. Então ficou a pergunta, durante a quarta temporada estamos vendo Beth ou um clone seu? Rick realmente criou um clone da sua filha? E o último episódio do quarto ano respondeu uma dessas perguntas. Sim, o Rick criou um clone de Beth e ela realmente aceitou a proposta do seu pai. Mas há um problema, ele não sabe mais qual é a Beth real e qual é o clone. Nesse capítulo nós vemos uma nova versão da Beth, que estava lutando contra a Federação Galáctica. Quando ela descobre que o seu pai instalou um dispositivo explosivo em seu pescoço, ela fica na dúvida sobre se é a real Beth ou o clone. Ela volta à Terra para matar o Rick, mas acaba descobrindo que o dispositivo que tinha em seu pescoço serviria também na outra Beth, e serviria para transferir as memórias vividas de uma para outra. Mas agora essa Beth destruiu o dispositivo. Para piorar, o Rick realmente não sabe qual é a verdadeira Beth e qual é o clone, já que ambas são geneticamente iguais e têm as mesmas memórias. As duas decidem que preferem não saber, a família segue as Beths e vemos Rick sozinho. I know what I want to do. Rick e Morty são a mesma pessoa. A teoria que tanto assombrou os fãs nessas 4 temporadas da série foi confirmada. O Rick e o Morty são a mesma pessoa. No final de julho, os criadores de Rick e Morty divulgaram um curta de 8 minutos, um especial em japonês com estilo anime. Dirigido por Takashi Sano, o episódio especial mostra os protagonistas em Tóquio lutando contra o genocida, um grupo que estava apagando a existência das pessoas no país. Ao descobrir que na verdade o grupo era liderado pelo Morty do mal e que eles queriam seu cérebro, o Rick oferece uma espécie de medicamento para o Morty e começa a relembrar alguns momentos que eles passaram juntos. O momento parece uma bela despedida com direito a trilha sonora emocionante e tudo mais. Mas a grande revelação vem logo no final dessa cena, quando o Rick termina a despedida com a seguinte fala: Logo depois dessa fala, as imagens dos dois são sobrepostas, confirmando que são a mesma pessoa. Rick morre no combate contra o Morty do mal. Sem maiores indicações sobre o tempo passar, entendemos que a cena seguinte acontece alguns anos depois, quando vemos Jerry ligando para Rick e avisando que o seu neto nasceu, o Morty. Rick, que é Morty mais velho, ouve a notícia enquanto bebe mais uma vez o tal medicamento. Embora não tenha ficado claro, o misterioso remédio é na verdade o mesmo conteúdo que o Rick sempre carregou no seu cantil. E após toda essa revelação, os fãs acreditam que se trate das memórias do Rick mais velho, que Morty, o Rick mais novo, vai tomando conforme tudo vai acontecendo. E essa teoria já vinha martelando na cabeça dos fãs já há algum tempo. No episódio Rick Punhalada, Rick Salvação, o primeiro capítulo da terceira temporada, nós vemos os protagonistas mais uma vez na cidadela de Ricks. E num momento bem rápido é possível ver um Rick mais jovem, por trás da atual versão da dupla. E ele é bem parecido com o Morty. A dúvida sobre a veracidade disso tudo estava no fato da série nunca ter usado o recurso de viagem temporal, algo que os fãs até ligavam a uma tentativa do programa de se distanciar da principal inspiração dos personagens, que era o Marty McFly e o Doc, de Volta para o Futuro. Embora a resposta pareça definitiva, a revelação acaba motivando novas teorias. Seria então o Morty do mal o Morty de outro universo que não envelheceu para se tornar Rick? Ou talvez um dos Mortys de outros universos que esteja tentando parar esse loop eterno em que os protagonistas vivem?
E aí, aficionados, o que acharam das teorias que foram confirmadas? E as teorias que ainda estão por aí para serem confirmadas ou negadas? Vocês têm alguma outra teoria que não falamos aqui? Conta pra gente nos comentários. Falou, valeu e até a próxima. What Arsenio used to say on his show. Wobble gobble up, pops! Right? See you next week, everybody. Don't get it.